Vocês sabem aonde eu estou e o que eu estou fazendo? Eu estou na Câmara Municipal de Andradina ao vivo e vim aqui fazer uma nota de repúdio ao Lula, uma nota de repúdio ao ódio, só que essa nota de repúdio é um pouquinho diferente. Ela é feita do meu jeito e é um jeito que nunca me deu problema. Ainda estou pegando o gancho do discurso de ódio do Marcel Calestini, semana passada, na segunda-feira passada, onde ele atravessou a vereadora Leila para discordá-la, mas de uma forma que causou repulsa tanto na esquerda como na direita, né? Apesar dele ter se manifestado contra o Lula, a esquerda, os petistas, os lulistas com certeza não gostou, mas a direita também não gostou. Ele teve algumas aprovações, alguns parabéns, mas eu acredito que é porque as pessoas só viu o corte no vídeo, não viu todo o conteúdo, tá? E um pouco também de concordância com aquela atitude que a gente sabe que existe, e um pouco também de puxa-saquismo. Então, para fazer essa live aqui, eu vou dividir ela em três situações, né? O repúdio ao Lula, o repúdio ao discurso de ódio e um pouco das minhas dicas. Coloquei foto aqui de minha participação. Eu sou muito bem recebida, eu sou muito bem acolhida tanto pela esquerda como pela direita, porque eu não uso dessa fórmula. Inclusive nas minhas atitudes, na mídia, nas minhas palestras, eu uso muito técnicas de oratória, tá? E eu aplico isso na minha militância. Eu aplico técnicas de oratória na militância. Começando com dar uma boa-vinda para o pessoal da direita, para os novos integrantes da direita, porque assim a gente tem que acolher todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Então a gente deve acolher todo mundo. Alguns extremistas falam, eu não converso, não quero, não aceito, tal, mas não é inteligente agir dessa forma, porque há muito tempo a direita foi minoria, tá? E a qualquer momento ela pode voltar a ser minoria, tá? Então a gente acolhe assim. O que acontece? Vocês já ouviram falar que a direita briga entre si? De fato, isso acontece. Tá? A direita briga entre si, isso é uma coisa que a esquerda não faz. A esquerda é unida, tá? Estando certo ou estando errado, eles estão unidos. A direita, ela briga entre si. Por quê? Porque dentro da direita, existe três direitas. Existe a direita raiz, que é a qual eu me identifico, tá? Existe a direita raiz, na qual eu me identifico. A direita extremista, a qual a mídia critica bastante, quando fala extrema direita, a mídia só usa o termo extrema direita. Existe a direita oportunista. Eu vou explicar qual a diferença desses três. A direita raiz, na qual eu me identifico, ela é um estilo de vida, tá? Ela é uma filosofia de vida, ela é quase que nata. Por exemplo, eu não preciso falar para as pessoas que eu sou de direita. As pessoas olham para mim e já identificam, já sabem que eu sou de direita, porque a gente tem um estilo de vida. Tá? A direita extremista é aquela direita que a mídia critica muito, que são pessoas que têm traços com preconceito, né, são seletivas, elas não querem conversar com o pessoal da esquerda, né? Eles não acham, não quero nem conversar, não aceito. Não é inteligente pensar dessa forma por causa do que eu já expliquei para vocês, tá? E existe o grande problema da direita, que traz muito problema para a direita, que estraga os nossos trabalhos, as nossas conscientizações, que é a direita oportunista. Quem é a direita oportunista? A direita oportunista é, por exemplo, o que aconteceu aqui semana passada, tá? São pessoas que só querem se eleger, são pessoas que só querem se reeleger, são pessoas que só querem estar no poder. Para isso, ela fica sempre em cima do muro, pronta para pular para o lado que tiver mais fácil, que tiver mais acessão. Então, quando a direita estiver
propícia, ela fala, eu sou de direita. Quando a esquerda está em ascensão, eu sou de esquerda, fica para lá, para cá. E é por causa dessas pessoas, sabe, que acontece esse tipo de discurso que aconteceu semana passada, que é o discurso de ódio, que é a nota de repúdio que eu venho fazer o discurso de ódio. Eu nunca usei discurso de ódio, sabe, eu sou reconhecida, tanto é que vocês verem aqui na foto, essa foto aqui, eu estou em cima do palco, depois tirei um corte dela, o deputado federal, o delegado Belinski, o outro deputado estadual, o Danilo Campetti, eu aqui em frente ao caminhão, em frente ao trio elétrico. Fora esse evento aí que foi em São José do Rio Preto, eu já fui em Presidente Prudente, quando o Bolsonaro foi lá, que ele ainda estava em campanha, o Bolsonaro e Tarcísio foi lá, eu fui em Barretos, em todos os lugares as pessoas me reconheceram, porque fora da cidade eu sou reconhecida por ser bolsonarista. Tá? E eu sou muito respeitada também pelo pessoal da esquerda. Eu tenho amigos de esquerda. Por quê? Porque eu não uso desse recurso de ódio. Então eu vou fazer essa nota de repúdio, mas também eu vou dar as dicas que eu apliquei. Tá? Já expliquei para vocês sobre a direita, aí eu vou explicar o que evitar no discurso de ódio. O discurso de ódio são as mesmas técnicas, para você não entrar nessa de discurso de ódio, são as mesmas técnicas que os palestrantes usam na oratória. Por exemplo, não gritar, não grita. Quando você grita, a pessoa para de prestar atenção na mensagem que você está passando e ela passa a te julgar. Por exemplo, larga de ser burro! Você me julgou, agora não me julgou? Você me julgou, você reparou o tamanho da minha boca, você reparou o meu grito, você parou de prestar atenção no que eu estava falando. Então, quando a pessoa grita, ela para de ser ouvida e passa a ser julgada. Foi o que aconteceu com o Marcel. O Marcel foi julgado pela direita e pela esquerda. Sabe, a esquerda não gostou porque falou do líder deles, e a direita não gostou porque se sentiu mal representada. Entendeu? Não adianta falar mal do Lula, defender Bolsonaro dessa forma. Sabe, a gente da direita raiz não quer mais isso, tá? Xingar também não, O Cortella, eu tô gravando, o Cortella, ele tem uma fala que fala assim, xingar e gritar é quando a pessoa não tem argumento ou quando a pessoa perde controle. As poucas vezes que eu gritei na minha vida foi essas duas situações, ou eu não tinha o argumento para rebater, ou eu me descontrolei com alguma situação, tá? Outra coisa, diminuir a mulher igual aconteceu. A pessoa conservadora, de direita, de esquerda, eles pregam muito pela preservação da família tradicional, né? Isso significa que eles são certinhos? Não são, sabe? Não existe pessoa certa na direita e não existe pessoa certa na esquerda. Também não existe pessoa errada na direita, existe pessoa 100% errada. Só que existem modelos, tá, de sociedade, de governo que dão mais certo, que não dá, que dá mais problema, que não dá. Então a gente faz essa leitura, tá? A família tradicional, ela dá menos problema que a família progressista, tá? Por motivos óbvios, né? Quer dizer que é 100%? Não, acontece problemas em todas as famílias. Tá? Mas o modelo de sociedade, né, a família tradicional, a conservadora, de direita, cristã, ela costuma ter menos problema que a família progressista. Tá? Então isso aí é uma diferença. Invadir o lugar da fala de outro, que aconteceu. Né? O Marcel ele foi muito criticado, por quê? Porque era momento de fala da outra vereadora, da Leila. Ele pediu uma parte para falar, ela educadamente concedeu. Quando se pede uma parte, a gente espera no mínimo um adendo, né? A gente não espera levar um grito, esse vagabundo, eu não concordo com você, fala com você. É mal educado falar isso aí. E a mulher conservadora, né, a mulher família tradicional de direita, ela é para ser protegida, tá? O homem de direita, o homem conservador, ele é provedor e protetor. Como eu disse, são todos? Não. É garantia? Não. Mas é um modelo que tem dado menos problema,
né? E isso não significa que a mulher é submissa, como alguns pregam, tá? A mulher pode ser independente financeiramente, pode ser independente, pode não ser também, pode escolher. Inclusive a mulher conservadora, ela tem a opção de escolher, fala, não quero fazer nada, eu quero ser dona de casa, e o marido aceita, porque ele foi estruturado para ser provedor e protetor, tá? Então, isso não significa que é uma mulher submissa, tá? Mas o homem conservador dá menos problema por causa disso, tá? Então, respeitar o lugar do outro. E hoje as coisas estão complicadas, tanto que como que a gente fala agora? Mulher cis, a gente tem que se identificar com mulher cis. Então, a hora que a gente for falar mulher, a gente falar, sou uma mulher cis, uma mulher que tem uma mulher que amamenta, uma mulher que gesta, uma mulher que menstrua. Então a gente tem que se identificar hoje em dia, né? Então a coisa tá de mal a pior, tá? Aí, vou manifestar repúdio ao Lula. Você precisa xingar ele? Você precisa gritar? Não, não precisa. Se você tiver um debate e você tiver abertura, você simplesmente vai argumentar. Você vai argumentar, eu não gosto do Lula porque ele se envolveu nos maiores escândalos do Brasil. Ele foi condenado em 3 instâncias por 32 juízes, foi na cadeia, ele foi tirado da cadeia por um arranjo do sistema para ser colocado na presidência, para derrotar o bolsonarismo. E ele na terceira gestão, na terceira oportunidade, ele continua fazendo os mesmos erros, né? Ele continua se envolvendo em escândalo, né? Continua taxando as pessoas. Então eu não gosto, é um argumento. Se você não tem esse argumento, não xinga. Não gosto do Lula, não sei te explicar porquê, mas não me convence, tá? A forma que eu uso, eu me visto do jeito que eu tô aqui, tá? Aqui, ó. Eu me visto. Esse é um visual conservador, porque a mulher conservadora, a mulher cristã, a mulher de direita, ela quer ser ouvida pelas ideias, pelo intelecto, não por seus atributos, tá? Então, esse é um visual conservador. Então, as pessoas... Deu uma caída aqui, gente, tá caindo o sinal. Então, quando a pessoa é falsa, eu sei. E o vereador Marcelo é um grande laboratório para mim. Eu fiz diversas postagens falando sobre a postura corporal dele. Só que, infelizmente, gente, ele não melhora, tá? Porque não é direita, ele é progressista. Ele quer que o mundo melhore para ele, o mundo se adapte para ele. Então, ele não pega a crítica e melhora, tá? Ele fica rebatendo. Então, uma das técnicas assim, para você não cair, para você ter coerência, são os gestos, tá? Os gestos aqui, ó, contidos, tá? Contidos. Isso aqui. Então, evite gestos bruscos, agressivos, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Não se faz isso num discurso, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é muito autoritário, isso aqui. Meter o dedo na cara das pessoas, não se faz isso, são gestos contidos aqui, tá? Você tem um tique, não sei o que lá, eu, por exemplo, tenho mania de ficar passando a mão no cabelo. O que eu faço? Eu ocupo a minha mão, eu pego uma caneta, pego um papel, pego o celular, eu deixo a minha mão ocupada porque assim, precisa conter, tá? Então, tudo isso, conversa, não adianta só falar, tá? Você tem que gesticular, tem que ter postura, tem que ter entrando nas dicas de comunicação corporal para a mulher. Uma mudança que eu fiz, tá? Uma mudança que eu fiz. Essa mudança, gente, deixar bem claro, quer dizer que está certo ou errado? Não. Quer dizer assim, você quer liderar, você quer palestrar, você quer ser um líder político, você quer ser um comunicador, um jornalista, tem algumas coisas que passam a impressão de autoridade. Para a mulher, por exemplo, esse cabelo meu aqui, esse cabelo curto, o cabelo curto e o cabelo escuro, ou no máximo aqui um Chanel, ele passa uma imagem, para quem está liderando, está palestrando, ele passa uma ideia de seriedade, tá? Então, isso dá muita autoridade para a mulher. Quer que eu cite um exemplo de mulheres que usam desse atributo? Sandra Nemberg, a Mônica Vadivogel, a Mariana Godoy, é Godoy?
acho que é Mariana Godoy, e é a maior líder de todas, a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro, ela fez uma mudança radical do visual, provavelmente ela teve ajuda, ela teve um coach, ela teve, provavelmente deve ser o Agostinho Fernandes que anda com ela, que é o cabeleireiro dela. Quando ela tomou posse de primeira dama, ela era loira, cabelos alongados. Hoje ela usa cabelos curtos e escuros. Por quê? Porque o foco dela mudou, entendeu? Quando você usa cabelos longos, seu foco é um. Quando você está focado no trabalho, focado na autoridade, focado em passar respeito, esse visual, o cabelo fica mais curto e mais escuro, tá? Existe as loiras? Sim, existe. Mas existe também, dependendo do foco, a loira que escurece o cabelo ou a morena que aloira o cabelo. Tudo é do foco. Então, eu estou falando aqui, é certo ou errado? Não estou falando isso. Eu estou falando que se você quer ser assertiva na mensagem, você quer ser ouvida, quer respeitada e passar a figura de autoridade, essas coisas ajudam, tá? A mesma coisa eu falo sobre o homem. O homem, por exemplo, ele quer passar respeito. Vou citar o exemplo do Trump. O Trump, ele usa um corte de cabelo que é meme, mas é pensado. O corte de cabelo do meme, aquele topete quadrado, aquilo dá empoderamento, passa imagem de autoridade, tá? Que é a imagem que o mundo tem. E o discurso dele é suave, ele tem voz mansa, ele não grita, né? Ele fala um monte de coisas, faz coisas pesadas, ele faz críticas pesadas, mas é tudo assim, ó, manso, sem gritar, sem xingar, tá? O que é que dá empoderamento para ele? O topete dele, que vira meme, que as pessoas tiram sarro, que fazem as caricaturas, mas aquilo lá é pensado, tá? As cores sóbrias, azul escuro, preto, verde militar, tá? Se for usar o vermelho, é o vermelho bordô, que é aquele marsala. Então, cores sóbrias, tá? Então, esse aí é o visual do conservador. Você não precisa, você olha para a pessoa, você sabe que ela é uma pessoa conservadora. Tá? Marcas pessoais também é muito importante se fazer. Hoje eu não estou aqui, mas a minha marca pessoal é aquele microfoninho, tá? Existe o arquétipo, as pessoas usam arquétipo. Vou dar um exemplo para vocês. Objetos, né, que vira marca. Por exemplo, Silvio Santos. Todo mundo sabe que Silvio Santos é o maior comunicador do Brasil. E ele fazia questão de mostrar que ele era comunicador. Você sabe de forma que ele fazia isso? Ele usava o anel da comunicação no dedo da comunicação. Esse dedo é o dedo da comunicação, tá, gente? Esse é o dedo da comunicação, esse é o dedo do relacionamento, por isso que a gente usa aliança aqui, tá? E esse aqui é o dedo da autoridade. Esse eu não lembro, o polegar também tem um significado, mas eu não lembro. Eu lembro os que eu uso, tá? Dedo da autoridade, porque eu quero passar autoridade no que eu estou falando. E o dedo da comunicação, porque quero ser uma comunicadora, então eu estudo comunicação. Silvio Santos, ele tem um anel com a pedra, né, da comunicação no dedo da comunicação, e ele também tinha aquele microfone. Por exemplo, Faustão. Faustão também, quando você lembra, quando imitam o Faustão, fazem caricatura, o que fazem? Aquele relógio gigante. Então é uma marca pessoal, tá? Quando fazem caricatura, vão falar nele, imitar ele, bota o relógio. Vocês falam o bordão, né? O bordão todo mundo conhece. Porra, tanto no pessoal como no profissional. Todo mundo sabe que é o Faustão. Então são marcas pessoais. As pessoas estudam para falar, estudam para influenciar, estudam para passar mensagem. E tudo isso constrói a mensagem, não só fala. Por isso que a fala da semana passada do Marcel, ele não tinha nada disso. Ele não estudou oratória, ele não estudou posicionamento. E por isso que ele não foi ouvido na mensagem dele. As pessoas só leu o corporal, né? E por isso ele foi criticado e repudiado tanto pela direita como pela esquerda. Tudo bem? Tá? Outra pessoa que tem um símbolo forte, que já faz 30 anos que morreu, 40, não lembro mais, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, quando ele não estava trabalhando, correndo, ele usava boné escrito Ayrton Senna. Esses bonés são vendidos até hoje nos camelô. Né? Meus filhos todos têm, meus filhos é fã, tem um boné escrito Ayrton Senna. Então são pessoas, elas constroem marca, tá? Então, não convence. Quando a pessoa quer fazer um discurso direito, um discurso anti-Lula, anti-esquerda, e ela não é do coração, ela não convence, tá? E se você quer ser um líder, você tem que estudar, no mínimo, oratória. É o que faltou aqui. Tá? E respeite a mulher cis, tá? A mulher cis, a mulher que gesta, né? A mulher que amamenta,
a mulher que menstrua, nós conservadores respeitando as mulheres, nós não gostamos do feminismo, porque o feminismo ele é extremista. Então, como eu disse no começo, tudo que é extremista tem danos. Nós não... Porque eu, particularmente, a leitura que eu faço do feminismo, o feminismo é um movimento que não quer só direitos iguais. Eu quero direitos iguais para mulheres, direitos iguais entre homens, mas eu não quero anular os homens. Tá? O feminismo ele quer isso, ele quer ocupar o lugar do homem, quer anular o homem. É uma leitura minha, pode ser que eu esteja enganada, mas é a minha leitura, por isso que eu não gosto muito dessa pauta de mulheres, porque logo leva para esse lado, e não é isso que eu espero, tá? Entendemos? Entendemos. Então daqui a pouco tem a live aqui, o reality da câmera, tá? Hoje vai ser 2 lives por dia.